Seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Chamemos um hino. Hino primeiro, número 1. Glória a Jesus.
Chamemos outro hino. 140. Bendito. 140. Santo Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Chamemos outro hino. 88. 88.
Deus, tenha misericórdia de cada um que está confiando na tua misericórdia. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos. Abençoa também o nosso irmão Gerson, ancião, que está distante daqui, Senhor, mas desta comunhão, desta oração chegará onde ele estiver. E lá, Senhor, onde está, Senhor, tem guerras, às vezes desencontros, mas abre a porta para o teu servo, ajuda eles a voltar com alegria, trazendo boas novas de salvação. Abençoas também, Senhor, como foi dito, as nossas crianças, Senhor, que sejam abençoadas nas escolas, os nossos jovens nas universidades, que sejam acompanhados também com o testemunho, com o Senhor, com as coisas do céu, que não venha desviar, Senhor, daquilo que aprendemos aqui, nas reuniões de jovens, nos cultos, na reunião para a mocidade. Enfim, Senhor, enche eles de fé, para que possa alcançar também os seus objetivos dentro desta graça gloriosa. Os nossos irmãos idosos, Senhor, que também têm o desejo de servir. Muitos passaram desde a infância nas congregações te servindo, mas estão, Senhor, em comunhão nesse culto. Entra nos corações e anima eles pelo amor do teu santo nome. Glória ao teu santo nome. E nos abençoa, Senhor, nesse santo culto. Também envia do céu o conselho da tua gloriosa palavra. Sabemos, Senhor, que nós cremos que tu fala conosco. Abençoa a cada família que está ouvindo esta oração, que vai ouvir a tua palavra, que seja restaurado das suas provas, Senhor, das fraquezas. Haja renovação dentro de cada um dos nossos corações. Os que estão aqui, Senhor, que muitos vieram provados, talvez trazendo, Senhor, uma cruz pesada. Glória ao teu santo nome. Alguns problemas que não consegue resolver, mas o Senhor está vendo tudo. Ajuda, Senhor, nós pelo amor do teu santo nome. Todo no ministério, Senhor, que também atende a tua obra. Abençoa, Senhor, a nossa querida irmandade, a nossa orquestra, em tudo, Senhor, que te serve na tua obra, aqui em toda a face da terra. Abençoa também os governantes que governam as nações, os nossos governantes aqui também do Brasil. Olha por eles, Senhor, ajuda eles pelo amor do teu santo nome. E nos ajuda nós, Senhor, até o término desse santo culto, que, Senhor, que não faltará a tua presença dentro dos nossos corações. Manda os dons do céu para nós, Senhor. Precisamos muito para melhor te servir. Tudo nós te pedimos, Senhor. Entregamos nas tuas santas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus, que contigo vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.
próxima terça-feira, teremos batismo. Que dia é hoje? É sábado, no próximo sábado, dia 20. É verdade. No dia 20, no próximo sábado, às 18h30, haverá batismo aqui, nesta casa de oração. E depois, no dia 23, que será na terça-feira, às 14h30, aqui também. Como disse, no sábado será 18h30. Temos ainda para anunciar cultos para jovens no dia 20, no Ipiranga e na Vila Ema. Anunciamos também para o dia 20 uma reunião que trata sobre manutenção preventiva das casas de oração, às 8 horas, na congregação do Parque São Lucas, que devem estar presentes os irmãos colaboradores na manutenção preventiva e digitalização do livro azul do sistema SIGA. Convoca-se para essa reunião os irmãos anciãos, diáconos, cooperadores do ofício ministerial, os de jovens e menores também, e os que colaboram na manutenção preventiva e também quanto ao livro azul do SIGA, do sistema SIGA. No CTM6, no Jardim Elba, Jardim Mimar, Jardim Panorama, Jardim São Nicolau, Jardim São Roberto e Parque Santa Madalena. CTM8, Jardim Santo Eduardo, Jardim Iva, Parque São Lucas, Sapopemba, Sítio Pinheirinho e Vila Ema. E no CT6, Jardim Planalto. Comparecer em traje social para poderem estar nessas reuniões. Anunciamos a coleta especial para a Obra da Piedade de nível Brasil, que atende todo o nosso país. Todo o fruto que o Senhor preparar no dia 27, 28 e 29 terá esse destino exclusivo para atender a piedade em todo o Brasil. E também a coleta única que atende a piedade, que é a coleta normal que tem em todas as casas de oração. Viagens, manutenção e construções. Mas agora, durante a oração, irmãos, me veio avante, tendo em vista as situações que se vê acontecer no meio da nossa irmandade, das famílias, e é o nosso dever de aconselhar, de mostrar os meios para viverem melhor, porque tem gente vivendo muito mal. Viver mal não significa aperto financeiro. E às vezes a pessoa não tem nada no bolso, mas tem paz, tem alegria, tem prazer de viver. E às vezes tem o bolso cheio e uma conta muito gorda no banco, mas não consegue viver bem. Tem muitos que até se suicidam porque não acham mais motivo para viver. Porque dinheiro não traz felicidade. Bem-estar da vida, falando materialmente, pode ser coisa momentânea, mas também é como chuva de vento. Ela não só cai de cima para baixo, mas também o vento leva ela de lado. Mas o nosso dever, irmãos, é falar um pouquinho quanto à graça do Senhor Jesus, quanto à palavra, quanto à recomendação de Deus. E o que vamos falar aqui é sobre a vida matrimonial e familiar. Os irmãos sabem, muita gente num desespero, num sofrimento, que o único lugar que tem para ficar é em casa. Não vai ficar perambulando aí pela rua, precisa ficar tem casa, fica em casa. Mas não consegue ficar porque não conseguem conviver, marido e mulher. Está cheio disso aí. E se estiverem ouvindo agora, preste atenção. Deem atenção àquilo que me veio avante, por Deus, de falar com a Irmandade. O que está acontecendo, irmãos, é que pela falta de respeito,
falta de amor, falta da caridade, as pessoas passam a se desrespeitarem, a se ofenderem, se maltratarem, marido e mulher. E cria um clima, um desajuste que não há remédio. Às vezes procuram um psicólogo para poder orientar em alguma coisa, mas pouco podem fazer porque as pessoas não conseguem ter domínio no seu espírito. E diz a palavra assim: aquele que não domina o seu espírito, não governa o seu espírito, é como uma cidade derribada e que não tem muros. O que quer dizer? Uma cidade que derrubaram tudo e quebraram. Antigamente tinha muro a cidade. E derrubaram os muros, então ficou tudo livre. Entra tudo quanto é bicho, animais, porque não tem limite. E a casa caiu. E muitos que não governam o seu espírito, não têm controle emocional, então também não respondem nem por seus atos, não suportam. Por qualquer coisinha, perdem a paciência, perdem a postura, se desrespeitam, se maltratam, se ofendem. E são nossos irmãos, resgatados com o sangue do Senhor Jesus, que deveriam, com certeza, ter dentro de si. Isso tem uma ação direta no organismo da pessoa. Muitos, depois que ficam com uma vida tão desajustada, passam a não ter um sono pacífico, passam a viver sempre amargurado, sempre lembrando do mal, nunca do bem. Lembra-se sempre da ofensa, nunca se lembra do carinho que tinha. Degrada-se com isso o bem, tão falado pela palavra de Deus. E numa condição dessa, vão se esfriando. Marido que trata a mulher com certa, enfim, com desprezo. E desprezo é uma coisa que machuca muito, irmãos. A mulher desprezar o marido, não faz caso dele. Ele está em casa para ela como se não tivesse ninguém, ou se tivesse um inimigo ali dentro, ou ele pensar o mesmo dela. É possível que a paz de Deus reine num ambiente desse? É possível que a presença de Deus se manifeste num coração irado, numa face irada? Alguém que está em ponto de explodir, esperando o momento certo para despejar tudo sobre o outro. Isto não vem de Deus. Por que não faz o inverso? Cultivemos o bem, cultivemos o amor, a caridade, a paciência de um para com o outro, o agrado. Todo mundo gosta de ser agradado. Até os animais de estimação que vocês têm em casa ficam felizes quando se agrada. Dá um pontapé nele 2, 3 vezes, depois ele foge da pessoa. Fica com medo. E é um animalzinho. Mas nós, irmãos, aprendamos isto. Por que viver mal se nós temos todos os recursos para vivermos bem? Por que vivermos contendendo, impacientes um para com o outro, provoca em muitos aspectos, há meios no matrimônio de provocação, de toda maneira, no trato, no olhar, na vestimenta. Sabe que ele não gosta que eu vista essa roupa, mas vou vestir hoje, porque eu que cuido de mim. Por que fazer isso? Para provocar? Por que não lhe pergunta, você gosta que eu me vista assim? Eu perguntar para o meu marido, e você vai perguntar para quem? Para o vizinho? É para o marido. Eu estou bem assim? Ele que tem a caridade, que tem o amor, te abraça. Está maravilhosa, minha esposa, dá um beijo nela. É pecado isso? Faz mal isso? Só faz bem, irmãos. Mas o homem duro não tem um sorriso para com a esposa. Não é capaz de chamá-la meu amor, meu bem. Não é capaz de, saindo de casa, se despedir, saudar com a paz de Deus e dar um ósculo. Não faz isto. Não oram juntos.
E se ajoelhar, é dois mudos que não falam. Não tem coragem de abrir a boca, ore um junto com o outro. Se for possível, os dois orarem, é melhor. Porque na oração se desfaz muita coisa. Vão deitar, orem juntos. Durante o dia, se houver oportunidade, façam também. A comida que ela faz, não critique, não faça cara feia. Ainda que fica difícil de passar aqui na garganta, mas dá um sorriso, olha que comida boa. Pode não ser aquela que você queria, mas ela vai ser aquela que você gostaria que fosse. Porque não é a comida que interessa, é o amor e o carinho entre marido e mulher. A comida não edifica a alma. A comida enche o estômago. Uma palavra carinhosa, de amor, de respeito e no temor de Deus, edifica por dentro e por fora. E por conta disto, quais são os próximos passos que ocorrem? Vão se tratando mal, se desrespeitando, perde aquele carinho, aquele amor. Sai de casa, não se trata, mas chega em casa, ao invés de dizer a paz de Deus, dá um abraço, um beijo, não é um oi. Oi, cheguei. Que crente é este? Cheguei. Claro que chegou. Não é o seu espírito que chegou aqui, é você mesmo. Então, se você chegou, mostra que você chegou. Paz de Deus, minha esposa. Dá um abraço e dá uma saudação. Faz mal isso, irmãos? É chato falar, mas tem que falar sim. Porque não é só coisa gostosa de ouvir que se ouve. Precisamos ouvir coisas que não são agradáveis de ouvir, mas são remédios para a cura do nosso viver. Porque não é possível, irmão, o que está acontecendo. Casais que se apartam, se separam, vai embora para a casa da mãe, ou enfim, cada um de um lado. E as crianças, e os filhos, que estão sendo formados num ambiente tão nocivo como este, que não sabe se fica do lado do pai ou do lado da mãe. E se alguém estiver se incomodando de ouvir isto, paciência, mas vai precisar ouvir, sim. Porque viemos aqui para ouvir. Vocês que estão por esse mundo afora aí, ouvindo isso aqui, ninguém pediu para você ficar sentado diante de alguma coisa e vendo e ouvindo. Mas já que você está, tenha a hombridade de suportar aquilo que Deus dá de falar, que é para o nosso bem. Mas eu não gosto de ouvir isso. É claro, porque você está nesse mal. Quem está bem, fica feliz, é capaz de estar ouvindo e ficar abraçado com a esposa ali, os dois sentadinhos, participando do culto. Por quê? Porque estão bem. Marido que bate na mulher. Onde já se viu isso? Um agressor agredir a esposa fisicamente, agredir moralmente. Irmãos, que tipo de crente é este? O que Jesus ensinou? Padeceu e sofreu morte e morte de cruz por amor daqueles que o odiavam. Esse é o exemplo que nós não gostamos, mas a verdade tem que ser pregada. Nós não queremos sofrer castigo de Deus por omissão, vendo que o mal está crescendo e nós vamos nos acomodando. Não vou falar porque sabe como é que a Irmandade não gosta muito de ouvir. Tem irmão lá, tem parente, tem amigo ali, às vezes na minha frente, que estão brigados, separados, divorciaram por nada. Caíram no adultério? Não, é que era como dois que se batiam, se bicavam dia e noite, se separaram. Agora fico sentado ali na frente, por causa dele não posso falar. Não é assim não, irmãos. Esteja na nossa frente, no primeiro banco, no segundo, onde for. Quaisquer que estejam nesta condição, verdade da palavra de Deus não se omite e não se esconde. Que Jesus falava, ele ensinava, ele mostrava e falou com Timóteo, falou, Timóteo, pregue, inste, há tempo e fora de tempo. Se agora é fora de tempo, se há tempo, nós estamos aqui falando de uma verdade que precisamos ouvir. Vivamos em paz, honremos-nos, uma vez que casaram-se, é porque se amavam,
é que tinham expectativas de uma vida boa no futuro, e depois, por quaisquer sentimentos que a pessoa quer carregar consigo, na sua personalidade, no seu gênio, não cede, não muda, e vão viver encrencados a vida inteira e com risco de perder a vida eterna. Tomar a Santa Ceia, por exemplo. Marido e mulher brigados. Brigaram tanto que separaram, um dorme na sala, outro dorme no quarto. O outro vai dormir numa pensão, na casa do pai ou da mãe. Depois, no dia da Santa Ceia, estão lá, participando. Que comunhão tem! Os irmãos estão percebendo o quanto mal que entra na vida das pessoas. E se nós não falarmos, ninguém fala, irmãos. Não é que ninguém fala. Muitos falam, sim. Mas muitos não gostam de ouvir. Mas nós temos que falar. Por quê? Porque isso aqui é benefício amargo na hora, porém doce para o nosso futuro. Casais por este mundo afora, que estiverem em dissolução, em discórdia, em desunião, lembrem-se da vida eterna. Lembre-se do amor, que é a caridade que deve estar em nós. Tudo crê, tudo suporta, tudo sofre. E não trata indecentemente um ou outro, mas carinhosamente. E a esposa deve ser receptiva, deve ser uma mulher carinhosa, nunca sempre uma mulher que está ali de cara feia, de mal com a vida. O esposo fala, não responde, ou quando responde, responde mal, ou começa a bater as coisas na cozinha, porque está irada, isso que agora habita em nós. Mas uma força maior, que é da carne e da vida terrena, faz com que a pessoa dê mais valor à sua pessoa, com um sentimento egoísta, que cada um pensa só por si e não pensa por outro. Eu vou abrir aqui só para os irmãos, que os irmãos conhecem isso aqui muito bem. Preocupação de Paulo com os irmãos de Corinto, e que naturalmente era com todo mundo, inclusive conosco hoje. Eu vou ler um pedaço para os irmãos verem que não é invenção nossa. E Paulo, ele falava assim, que mesmo que ele tivesse todas as qualidades de um grande crente, fervoroso, cheio de dons, que falasse muitas línguas, e que fosse tão bem de vida que ele dava o dinheiro dele para sustentar os pobres, e que se sacrificava pelos outros, mas não tivesse o amor que é a caridade. Caridade é amor. Ele dizia, nada disso aproveitaria. Porque a pessoa que tivesse amor, ela seria sofredora, justamente que ninguém gosta, não é? Sofrer pelos outros. Tinha que sofrer. Precisava ser benigna, isso é, pessoa bondosa. Não ter inveja. Não tratar os outros com desprezo, com leviandade. E não se ensoberbecer. Ensoberbecer é deixar de ser humilde. Pessoa soberba é a pessoa exaltada, que não se humilha. E também uma conduta decente, não indecente. E não ser amante de si mesmo, buscar só seus interesses. Não deveriam, em hipótese alguma, se irritar. E nem desconfiar do outro, suspeitando mal. Vão analisando isso aqui, cada um, irmãos, o que está no nosso ser. E não ficar tranquilo, folgado, feliz com a injustiça. Deixa assim mesmo. Tem muitos que falam assim, deixa na mão de Deus. Mas isso aqui não é Deus, é para Deus, é para nós. Deus não é injusto. E não fica folgado, tranquilo, com mentiras, com enganos, mas fica tranquilo com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando falta essas qualidades num dos cônjuges, ou seja, no marido ou na mulher, não dá para viver junto.
Diz um ditado assim que quando um não quer, dois não brigam. E é verdade. Se tiver essas qualidades, eles se suportam. Não trata indecentemente um ao outro com humilhações, desfazendo do outro, mas faz tudo para um edificar o outro. Não tem coisa mais maravilhosa, mais linda do que esta. Um fazer tudo para o outro ficar melhor e o outro fazer tudo para este ficar bem. Mas a nossa tendência natural como homens, como seres humanos, mulheres também, é de buscar o nosso interesse e olhar somente para dentro de nós no sentido do nosso ego, do nosso eu, do nosso interesse, daquilo que eu gosto. Vale o que eu quero, o que eu mando. Isto tudo desestabiliza a vida matrimonial e familiar, porque não é só entre marido e mulher. É com os filhos e os filhos com os pais. Isto vem crescendo e o nosso dever aqui, até aproveitamos esta oportunidade, porque a casa de oração aqui está com, digamos, 80% ocupada. Talvez nem isso. Mas neste mundo tem muita gente que está ouvindo aqui. Uns ouvindo atentamente, com reverência, porque são coisas divinas. Outros assistindo, como assiste um jogo. Só vem quando gritam lá que deve acontecer alguma coisa. Senão, deixa correr. Assiste o culto. Aqui não é culto para ser assistido. É culto para se congregar. Congregar é se reunir. Nós estamos aqui congregados agora. Então, quem estiver ouvindo por esse mundo afora, aquilo que Deus está dando de falar agora, lembre-se que isso é um grande presente que vocês estarão recebendo vindo de Deus. Porque um psiquiatra, um médico, um terapeuta qualquer de saúde mental que trate, pode fazer de tudo, mas não tem poder sobre o que está dentro da pessoa, que é do espírito que a pessoa tem, que a governa. Se esse espírito não for aperfeiçoado pela palavra de Deus, por isso diz da promessa de salvação, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isto que Deus dá nesta manhã é para aperfeiçoar o viver de cada um, para não viver sofrendo, vivendo encrencado, com ofensas, com temores, escondendo coisas um do outro, falando mal um do outro por detrás, o marido da mulher e a mulher do marido. Tudo isso é condenável pela palavra de Deus. E nós não estamos falando agora simplesmente para melhorar a condição de vida de casais. E é isso aí, mas não é só isso. Principalmente para a vida eterna. Porque sem a caridade de Deus, irmãos, nós não podemos alcançar a vida eterna. Caridade é amor. Então a caridade, mesmo essa que eu acabei de ler um pedacinho aqui, que fala em 13, de 1 aos Coríntios, fala de duas espécies de amor. Uma espécie, a principal, é o amor de Deus para conosco, que nos amou não nos conhecendo pessoalmente, nem existíamos, deu seu Filho para pagar a nossa dívida. Porque nós estávamos condenados, ele foi, recebeu a condenação no nosso lugar e pagou, sendo morto e tornando-se maldito pela morte numa cruz. É o amor dele para conosco que não cessa, como agora, por exemplo, que nós estamos ouvindo, é manifestação do amor de Deus para conosco. E diz a palavra assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é o amor de Deus para conosco, que ele não esfria, mas é o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com os nossos irmãos, que é o amor fraternal, amor entre irmãos. Amor de marido para com a mulher, de mulher para com o esposo. Quando isso aí começa a terminar,
começa a sobrar resquícios de uma vida terrível, perdida, de ofensas, de maldades, de tristezas, que depois que se falou tudo, cada um sai de um lado sofrendo dores daquilo que disse ou daquilo que ouviu. E a palavra não quer este mal para nós. Por isso que veio avante e de aconselho. Não tem nada escrito aqui, irmãos. Mas nós estamos falando do que está escrito aqui, olha, na palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros. Agora, no que diz respeito à vida matrimonial, é cuidado que precisa ter no tratamento, na maneira de cuidar-se um do outro, atender às necessidades um para com o outro, mutuamente, marido para a mulher e mulher para com o marido. É dever, são casados. Também procurar ajudar cada um nas suas dificuldades, tanto espirituais quanto terrenas. Quando não existe isto, passa a haver, que costumo dizer, um desamor, isto é, começa a esfriar o amor, que não é de Deus para conosco, é entre nós. Nós é que temos que ter caridade de uns para com os outros. Então, o que acontece? Há desrespeito, o marido trata a mulher com dureza, fala com aspereza, não tem um carinho, não tem uma demonstração de admiração. A mulher tem que ser admirada, não é pelo vizinho, admirada pelo marido. Não desconfiar, porque a caridade, irmãos, não suspeita mal. Desconfiar dela, desconfiar dele. Que amor que é este? O amor de Deus não deixa desconfiança. É tua esposa, ame-a, ajude-a. Tenha paciência com ela. Nos momentos difíceis da vida dela, suporte, você é marido. Tenha uma palavra carinhosa, um tratamento, enfim, de amor. Igualmente a mulher. Porque quando isso começa a falhar, começa então a acabar aquela relação amistosa, amorosa que sempre houve e que faz bem. Quando não existe isso, começa a deixar sequelas, resquícios, restos de sofrimento para trás. Sabe, qual é o remédio nessa hora? Larga tudo ali, pega o véuzinho teu, põe na cabeça, vai lá no quarto, ajoelha. Senhor, me liberte dessa ira, eu estou em ponto de morrer de ira. Dá-me da tua paz. Pronto, o Espírito de Deus se manifesta, ela sai ali feliz, vai continuar o seu trabalho, venceu a tentação. Mas se vai provocando, irmãos, toda ação tem uma reação, e às vezes vem numa potência maior na volta, porque começa a fazer assim, provoca o outro também está na mesma condição, vira uma contenda, depois nem dorme junto, nem comem junto, nem convive, e os filhos ali, num ambiente hostil, doente, criança vai crescendo irada. Sabe quando que elas vão sentir, irmãs e irmãos? É quando vier a adolescência. Ele não sabe para que lado que pende, se é do lado do pai ou do lado da mãe. E o futuro vai empregar aquilo que aprenderam dentro do lar. Conviver em contendas, em desajuste. Vamos investir no que é bom, no amor, nas virtudes de Deus, na paciência e na alegria. Por que viver triste, de cara feia, enruga mais depressa? Irmã, fica mais branco o cabelo logo. Se não começar a cair, irmão, também. Porque a saúde está debilitada. Os irmãos sabem que se o nosso cérebro estiver carregado de bens, de alegria, de prazeres, o nosso corpo se sente bem. Até a doença física que tem, ela se acomoda pelo bem que nós temos. Mas uma cabeça ruim, cheia de coisa ruim, de pensamento ruim, de violência, de maldade, de coisas do tipo, o corpo sofre. Aparecem dores, para não dizer também das outras doenças, que não é o caso de ver aqui, que aparecem por causa de um sofrimento psíquico que vem ao longo do tempo acumulando, ao invés de alegrarem-se,
e procurar ter um convívio pacífico, investe no convívio mal, ruim. Depois separam-se. Aí acham que agora que eu estou livre, agora eu vou procurar alguém que de fato me entenda. Não fizeram isso aí ainda. Não existe. O jeito de entender está sendo pregado aqui hoje. Amor e caridade. Tudo crê, tudo suporta. Acha que vai achar outro agora melhor, que me leve a passear, que me trate bem, que tenha uma boa vida, que trabalhe bastante, que isso, que aquilo, enfim, põe uma lista de exigências. E o que você vai oferecer? Às vezes não tem nada para oferecer, é só cobrança. Outra coisa, cobrança demasiada provoca reações. Marido cobra muito da mulher, cobra do jeito dela se vestir, cobra ela do jeito de se pentear, cobra ela do jeito de falar, cobra por isso, cobra por aquilo. Irmão, você virou uma empresa de cobrança. Monta uma empresa de cobrança para cobrar quem deve e não paga. Porque fazer isso com a tua mulher, ela não é credora sua, não, e nem devedora. Cada um tem crédito com o outro de amor. E cada um deve, como disse o apóstolo, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que Cristo vos amou. Dever amor faz muito bem, irmãos. Dever ódio e vingança só faz mal. Hoje, por esse conselho, se alguém recebê-lo, saiba que estará recebendo uma dádiva de Deus. Os irmãos deram mais glória do que as irmãs agora. Se as irmãs estão gostando, vamos parar por aqui. Mas que eu digo uma coisa aos irmãos, faz muito bem ouvir esse tipo de conselho que fala uma verdade que não dá para esconder. Procurem-se, viver-se, casou, faça de tudo para que somente a morte separe. E que a morte separe e deixe saudades, porque tem coisa que a morte separa e outro sai feliz, dando glória a Deus. Graças a Deus, Deus me libertou dele. Deus me libertou dessa mulher. Levou ela para o céu, não sei para onde, mas agora estou livre. E você acha que vai encontrar outra melhor? Então tome cuidado, porque, irmãos, a palavra de Deus é pura, santa e justa. Quem obedecê-la não tem prejuízo. Quem aceitar esses conselhos aqui, ainda que um pouco ruim de aceitar, aceitemos, irmãos, sejamos humildes àquilo que Deus nos dá nesta manhã, porque isso trará para nós benefícios espirituais, psíquicos e físicos, até para o nosso corpo. Mulher gosta de ser admirada, de ser agradada, o marido também. Então, quando ela fizer aniversário, irmão, não esqueça. Passou o dia que ela fez aniversário, ela fica feliz se você se lembrar. Nem que você dê uma florzinha que você deu, mas é o que você pode. Mas dá amor. Lembra, cumprimenta, abrace. Você fez hoje 80 anos de idade. Dá um abraço. Já estamos 70 anos, 60 anos juntos. Se conseguir aguentar até lá, será uma grande glória. Porque tem gente que no primeiro ano não aguenta. Já desmancha tudo e saem inimigos. Eram uma só carne, agora viraram 2 inimigos. E perante Deus, como é que fica? Então, haja carinho, amor, admiração. Quando viajar para trabalhar, ficar longe, liga de vez em quando, pergunte como ela está, fala que está com saudades. Fala alguma coisa de amor, você fica trabalhando tranquilo. É claro que não é da garganta para fora, não. Tem que ser do coração. Porque tem gente que tem uma lábia, irmãos, que na frente convence até o inimigo. Mas é na conversa, na realidade a coisa é outra. Mas nós somos homens e mulheres de Deus. E aquilo que Deus nos dá aqui hoje, ninguém se ofenda com isto não, irmãos. Recebam isto em nome do Senhor Jesus, porque a nossa intenção é que todo mundo entre no céu, marido e mulher e a criançada toda. Chegamos nos céus, amando-nos como sempre nós nos amávamos. Agora é duro, chega lá o maridão no céu. A esposa, nem sei. Ela largou de mim, eu larguei dela. E os filhos? Ela levou, não sei nem para onde que foram.
É bonito você chegar lá como ovelha. Todas, os cabritinhos, os bichinhos, tudo junto. Entram todos para o gozo eterno. Essa é a intenção, irmãos. O exclusivismo e egoísmo. Eu me viro, cada um cuida de si. É certo, mas ame também o seu irmão e a sua irmã. Se é mandado receber este conselho, pode ficar tranquilo que não fará mal a ninguém. Somente bem. Aceita este conselho em nome do Senhor Jesus? Então, que Deus abençoe a todos. E nós vamos agora cantar um hino para a palavra. Chamemos um hino. Chamar vai. Vamos cantar o 65. 65.
Aguardemos em comunhão a bendita palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. A ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O capítulo 2 da segunda carta de Paulo, apóstolo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 2. De Deus e a guia do Espírito Santo. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Escrevo-vos isto mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos que a minha alegria é de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que eu vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo, e a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troas para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Queridos irmãos, é possível que todos tenham conhecimento do fato que ocorreu para que culminasse com esta decisão de Paulo. Havia acontecido ali em Corinto um episódio que trouxe um mal-estar muito grande à igreja, ao povo todo. Foi de uma pessoa que abusou da mulher de seu pai, desrespeitou-a. Isso foi um pecado aparentemente imperdoável, não para com Deus, mas para os que ali estavam, principalmente quem amava a doutrina, pois quando Paulo teve conhecimento, ele imediatamente procurou solução para este problema, dando aquele infrator, aquela pessoa que cometeu este ato tão pecaminoso, irmãos, mostrando o amor a Deus, a doutrina, e também uma sentença pesada. Junto, dizia, ele e o espírito deles deixava esta pessoa nas mãos do adversário para a destruição da sua carne, através de sofrimentos e de coisas que certamente viriam, para poder, no último dia, salvar o seu espírito, ou seja, alcançar ainda a condição da salvação. Mas foi pesado isto.
A Irmandade se entristeceu e ele também. Voltando para o destino dele, que estava em outros lugares, o tempo foi passando, prometeu de ir lá, demorou muito e não foi. Não foi porque ele não se sentia em condição de ali estar. Ele estava num estado de tristeza muito grande e sabendo que a Irmandade também. Prova é que ele depois escreve numa outra carta dizendo que as tristezas que surgem na pessoa podem ter duas origens. Uma, vinda de Deus por causa dos seus atos, dos seus males, e que se houver arrependimento pode haver perdão. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela leva a pessoa à morte. A morte que pode ser física, mas a morte espiritual. Um afastamento total de Deus. E ele vinha sofrendo com essa tristeza e não queria ir lá, do jeito que ele estava. É porque ele disse que iria, mas não foi possível. E ele agora escreve essa carta, que ele tomou essa deliberação consigo mesmo de não ir mais lá, enquanto estivesse triste. Triste pelos episódios que aconteceram. Porque ele dizia, se eu entristeço a vocês, então quem é que vai me alegrar? Senão aquele que por mim foi contristado. Então aqui ele deixa um exemplo, irmãos, interessante, que saindo de um lugar e deixando alguém entristecido por alguma atitude, por alguma deliberação, e finalizou aquela visita, aquela estada ali em tristeza, em mal-estar, só volte ali quando estiver bem, buscando levar ali coisas para desfazer o passado que ocorreu, desfazer a tristeza para voltar o convívio em paz. E ele não se achava em condição, porque estava entristecido e dizia, se eu vou aí com tristeza, quem é que vai me alegrar? Senão vocês que foram contristados por mim. Então eu estou esperando me alegrar. Mas eu escrevi isso, dizia, porque a hora que eu for aí, eu não vou ter tristeza da parte de vocês que deviam de me alegrar. Só vou a hora que vocês ficarem alegres comigo. Confiando que, de vocês tudo, que a minha alegria é a de todos vós. Quer dizer, eu também quero ficar alegre, quero acabar com essa tristeza, assim como vocês. Então, quando eu for aí, eu vou não mais com tristeza. E quero encontrar vocês felizes, alegres. Dizer, porque eu escrevi isso para vocês com muita tribulação e angústia e lágrimas. Não para que vocês ficassem tristes, mas para que vocês conhecessem o amor que abundantemente vos tenho. Ele já estava dizendo, olha, eu sofri muita tristeza, mas é porque eu amo vocês muito. Porque se alguém me contristou, que era o caso do rapaz que fez isso, não me contristou a mim, senão em parte, para não sobrecarregar a todos vocês. Acontece que por causa da sentença dele, o povo isolou esse sujeito que fez isso, mas ele não deixou de estar no convívio dos irmãos, somente que agora desprezado, afastado do mesmo amor e comunhão que havia. E dizer, então agora basta-lhe a este tal a repreensão que vocês fizeram por muitos, que foi isolado, não saudar mais, não conversar mais, deixaram ele isolado. De maneira que, pelo contrário, vocês devem agora perdoar-lhe e voltar a consolá-lo. Então, os irmãos, vejam, ele que deu a sentença de que o corpo fosse destruído pelo maligno para salvar o espírito no último dia e ficou firme nessa decisão. Agora ele volta atrás. Ele dá um retrocesso e volta investindo no povo o desejo de consolar e perdoar. Porque eu também já lhe perdoei. Então, deixa um exemplo, irmãos, de retrocesso de ré. Um carro que não tem marcha ré, ele não pode andar em São Paulo. Porque toda hora precisa vir para trás um pouquinho para outro passar. Senão não vai para frente. Acabou o caminho, não vou para frente, eu tenho que voltar. Se não tem uma marcha para trás, não volta.
Espiritualmente é a mesma coisa. A pessoa que não tem humildade não tem marcha a ré. Não volta atrás. Está cheio de crente assim. Falei e não mudo. Já disse e não volto atrás. Mas o crente não é desse jeito, não. Ele vai para frente enquanto é para frente. Mas tem hora que ele precisa dar um retorno. Tomou um caminho errado e vai continuar errado a vida inteira, você não chega em lugar nenhum. Então volte atrás. Mas já falei para ela que se ela não mudar, eu vou fazer, eu vou acontecer e tal. Mas hoje veio o conselho, então pisa no freio, engate uma marcha ré e volta atrás. Olha, eu vi o conselho hoje. Eu falei que não mudar, mas vou mudar sim, por nosso bem eu vou mudar. A Irmandade aceita esse conselho, irmãos. E tem hora que precisa voltar atrás, a mulher também. Já falei, não mudo. Meu gênio é esse. Irmão, mas no Senhor, perante o Senhor, não tem gênio nem personalidade. Onde o Espírito de Deus opera, acaba com o poder e a força humana. Entra o poder de Deus. Precisa voltar atrás? Volta. Tem que se humilhar? Humilha-se, porque os que se humilham serão exaltados. Mas eu vou ter que pedir perdão para ele. Peça perdão, porque a coisa sublime é o perdão. Você não canta o hino? Sublime é o perdão? Então volta atrás. E Paulo fez isso. E não ficou menos apóstolo do que isso. Porque aqui para frente ele vai dizer por que isso aqui. De maneira tal que, pelo contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo, para ele não ser devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Se Deus derramar do amor de nós, aumentar em nós a caridade, nós vamos precisar confirmar com este amor que o Senhor nos dá nesta manhã. Caridade para com o próximo. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem vocês perdoarem de alguma coisa, eu também. Se é que tenho perdoado. Tenho feito aqui que ele diz por quê. Fiz isto por amor de vós, e fiz na presença, não fiz da boca para fora, na presença de Cristo. Por quê? Para que não sejamos vencidos por Satanás. É aí que o danado vem pegar-nos e nos vencer no gênio, no direito, na pessoa, na minha moral. Eu não volto atrás. E não sabe que o inimigo está pegando isso para semear entre vocês a divisão, a separação e roubar de vocês o amor. E Paulo escreve por isto. E depois, então, irmãos, ele faz aqui um esclarecimento maravilhoso, dando graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. O cheiro do conhecimento contencioso, maldoso, ofensivo, é cheiro mau. É um fedor que ofende, que todo mundo sente e sai de perto. Vem marido e mulher brigando, cai fora todo mundo. Às vezes só a sogra e o sogro que vem ali. O resto sai tudo, porque é cheiro de coisa ruim aí. Mas o cheiro do amor, o cheiro da paciência, da humildade, do perdão, é o cheiro de Jesus Cristo, queridos. E esse cheiro é bom para quem se salva. E também até para aqueles que se perdem. Para os que se perdem, é cheiro de morte para a morte, porque já estão perdidos. Mas para nós, irmãos, nós somos idôneos, ou seja, estamos devidamente preparados para nos alegrar com o cheiro suave do perfume de Jesus Cristo. E está aqui a palavra desta manhã. Todo mundo gosta de andar perfumado. Toda pessoa. Tem perfume bom, tem perfume não muito bom, tem perfume barato e tem perfume caro e caríssimo. Quanto mais a pessoa tem prazer de ter um perfume bom, um cheiro bom, que quando outros se aproximarem, se sintam tranquilos, felizes e gostem, a pessoa busca e aplica em si.
Quem quiser ter o perfume de Jesus Cristo, aqui está a palavra desta manhã. O bom perfume, irmãos, não se compra por litro, nem por garrafa. Quanto mais caro, menor é a coisa que contém. Porque ele é caro. Este amor aqui de Cristo, que traz o cheiro de Jesus Cristo, não se esbanja, não se perde, porque é muito caro. A Irmandade está vendo quanto custa uma gotinha deste perfume de Jesus Cristo? É a paciência em ouvir a palavra. É o dom de crer na palavra que vem de Deus e aceitá-la. Quem gosta de bom cheiro, irmão, não vai despejar um vidro de perfume na cabeça. Passa somente no lugar que mais, enfim, pode exalar. Mas é pouquinho, porque custa caro. Mas leve o perfume desta manhã, que é Jesus Cristo. Ele fará desaparecer o mau cheiro da contenda, da divisão, da separação, das ofensas, dos maus tratos, do convívio maligno, e trará na vida dos ouvintes que receberam esta palavra com humildade a condição de terem um prazer de viver, uma alegria de viver. Quem vê vocês hoje sofrendo e se maltratando, depois do efeito da palavra e dos conselhos, verão um casal unido em amor, em humildade, em paciência, filhos felizes, casa alegre, casa onde a contenda nem as lâmpadas conseguem iluminar, porque a maldade é tanta que escurece até o ambiente. Isso aí vocês sabem que é assim. Quanta casa que se vai, quando se chega lá, nos sentimos mal, não vemos a hora de sair, da pena de quem tem que morar lá. Não é assim, irmãos? Mas tem casa que a gente vai, oh, que casa gostosa, que alegria. Fica todo mundo... A Irmandade está contente de ver esta casa aqui. É porque aqui se prega o amor, a misericórdia, a salvação. Aqui se fala de Jesus Cristo, que ilumina mais do que o sol. Bendito seja o Senhor. Aceitem o que Deus está dando neste domingo de manhã. Além dos conselhos, a oração que Deus deu ao seu servo, que foi pedido, o que está sendo exposto aqui agora. Recebam isto em nome do Senhor Jesus. Quem tem a sua casa em aflição e pensando, vou voltar para minha casa, já sei o que eu vou enfrentar lá, já sei o ambiente que está lá em casa. Tenha fé, tenha crença e tenha humildade, que o poder da palavra e dos conselhos poderão te fazer chegar em casa e encontrar um ambiente alegre, aberto, feliz, porque os males instalados ali, que ali entraram os espíritos das trevas, da confusão, da vergonha, da sujeira, das coisas que desagradam, se alojaram ali dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Sejam expulsos agora pelo poder da palavra. Sabe como é que você vai expulsar essas coisas más da tua casa? Chegue lá com o cheiro de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Jesus. Glória a terra. Em nome de Cristo Jesus, teu santo amado Filho, voltamos, Senhor, estar de joelho diante de Ti. Agora, Pai, ao término desse santo culto, Senhor, onde Tu deste a graça de nós vermos Te louvar, Te servir, Pai eterno, e cultuar a Ti, que é digno de toda a nossa honra, Pai, do nosso louvor. Deus vivente, santo e justo, Te agradecemos pelos hinos que foram entoados, Senhor, que chegaram até o Teu reino de glória. Te agradecemos pela oração, Senhor, que foi elevada. E, Senhor eterno e justo, Tu tem respondido para nós pela Tua santa palavra, pelos Teus conselhos. Deus vivente e santo, Te agradecemos pelos conselhos que Tu deste ao Teu servo, que tem, Senhor eterno, nos alertado.
mostrado, Senhor eterno, a importância de vivermos em paz, em união, Senhor, em nossa família e nosso matrimônio. Tem nos ensinado, Senhor, como lidarmos, Senhor, nos nossos lares, com todos os nossos entes queridos, Pai. Permita que esses conselhos fiquem em nosso coração e tenham o efeito necessário, Pai, para que nós possamos viver união, Senhor, em alegria e felicidade nas nossas casas também. Mas maiormente nós te louvamos, Senhor, pela tua santa, bendita e gloriosa palavra, que tem falado com nossas almas, tem confirmado e ratificado, Senhor, os conselhos que tu tem enviado, Pai, que nós devemos ter, Senhor, o perfume de Jesus Cristo em nossas vidas, com amor, com humildade, com paz, Senhor eterno e justo, e que possamos, Senhor eterno, viver sempre unidos, para um dia todos juntos, Senhor, cantarmos o hino do Cordeiro, o hino da vitória e no reino da tua glória. Permita, Senhor, que esse santo culto fique marcado em nossas vidas e que possa haver, Senhor, uma mudança em nossa vida material, espiritual e matrimonial também, Pai eterno, e que nós todos, Senhor, possamos cuidar do outro, Pai, e todos nós cuidarmos da família que tu deste a cada um de nós. Senhor eterno, justo e santo, grava essa palavra no nosso coração junto com os teus conselhos, e que nós possamos, Senhor, estar sempre atento quando vier, Senhor, alguma artimanha do inimigo. Nós possamos lembrar, Senhor, de tudo que tu tem mandado hoje e possamos viver em paz, em alegria e em felicidade, Senhor eterno, nos nossos lares também. Senhor, abençoa-nós, Senhor, nessa semana. Guarde-nos, Senhor, livra-nos do mal e da aparência do mal e permita, Senhor, que todos nós, Senhor eterno, possamos vigiar pelo outro, orar pelo outro, Senhor, estando sempre atentos, Senhor, não deixando o inimigo fazer, Senhor, qualquer tipo, Senhor eterno, de luta e que nós possamos cair nas suas artimanhas também. Deus vivente, santo e justo, te agradecemos por tudo isso, Senhor, e te pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Quanto? 47. Hino 47. 47.
Aleluia. A santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra, caridade, permaneçam em nossos corações. Amém. A paz de Deus. Querido Irmandade, aqui é o irmão Geraldo Carolino, do canal Geraldo Carolino Cristão Brasileiro. Eu vim propor para vocês um pacto. Cada um que ouvir esse culto santo de hoje, né? Acabamos de ser celebrado agora há pouco no Brás, que compartilhe com mais 2 pessoas, e cada um que perdoa o seu pior inimigo, certo? Um pacto pela paz, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, irmão, que é a salvação, que o Senhor Jesus estava pregado na cruz, e ele perdoou e falou: Pai, perdoa estes que estavam pregando ele, porque eles não sabem o que fazem, tá? Aquele que te magoou, te crucificou, te maltratou, te xingou, te desprezou, muitas vezes até te agrediu. Perdoa em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, a paz de Deus.